Vou fazer um PL rapidinho aqui com vocês para falar sobre dilatação volumétrica, tá? Pessoal, o que acontece? Aqui nesses dois tubinhos aqui, eu tenho dois líquidos, tá? Um é água e o outro é etanol, é o álcool comum. Peguei um álcool ali, 96GL, e coloquei no tubo, só que eu esqueci qual que é qual. Aí o que eu fiz? Eu coloquei o volume aqui no tubozinho e marquei aqui um tracinho indicando o volume de cada um. Eu não sei quem que é álcool, não sei qual que é água, né? O que eu vou fazer? Eu vou utilizar os conhecimentos de dilatação volumétrica para descobrir quem que é o álcool, quem que é a água. Um está com o tubo aqui tampinha branca e o outro está o tubo tampinha preta. Tá? Marquei XY aí, mas pela tampinha também dá para identificar, tá ok? Agora a gente vai ver essa questão da dilatação volumétrica, tá bom? Dando continuidade aqui à nossa aula sobre dilatação volumétrica, eu peguei os dois tubinhos, um contendo água e o outro contendo álcool, que é o etanol, e coloquei aqui dentro do congelador, tá? É o tubinho XY, um é água e o outro é álcool. E utilizando os conhecimentos de dilatação volumétrica, vai descobrir quem que é água, quem que é o álcool, tá? Aguarde um momentinho. Enquanto isso, na sala de justiça, pessoal, bora descobrir quem que é o álcool e quem que é a água. Bom, vou tirar aqui o material, né, do congelador. Ficou aqui um tempo, é óbvio, né? Quase que o dia inteiro. Vai descobrir agora quem que é o álcool, quem que é a água, utilizando os conhecimentos aqui de dilatação térmica, tá? Dilatação volumétrica, né? De líquidos. Bom, pessoal, esse tubinho aqui, tampinha preta, né? Se vocês perceberem, quando eu coloquei no congelador, lá o volume diminuiu. Houve uma contração de volume, ó. Baixou o volume um pouquinho, mas baixou. Já o outro tubinho aqui, o tubinho com a tampinha branca, houve uma expansão do volume. Ou seja, a gente descobriu quem que é o álcool, quem que é a água, né? Quem que é o álcool, quem que é a água aí, dá pra saber? Bom, esse tubinho aqui de tampinha branca, onde houve a expansão do volume quando congelou, é a água, né? Já esse outro tubinho aqui, onde houve a contração do volume, é o etanol, é o álcool. Por que acontece isso? Abaixou a temperatura, o volume do álcool diminuiu, né? Agora, no caso da água, é a situação anômala dela, né? Se abaixar a temperatura de 4 graus Celsius até 0, até ela congelar, o que acontece com o volume? O volume da água aumenta. Então, o gelo aqui, houve uma expansão de volume. Entenderam? Tampinha branca, então, é a água. Tampinha preta é o etanol, é o álcool. Então, esse é mais um exemplozinho de conhecimento sobre dilatação volumétrica e também dilatação anômala da água. Ok? Pessoal, questãozinha aqui do Enem, interessante. Durante uma ação de fiscalização em postos de combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o consumidor. Durante o inverno, o responsável do posto de combustível compra o álcool por 50 centavos o litro, mas ele compra na temperatura baixinha lá, ó, de 5 graus Celsius, de madrugada. Para revender o líquido aos motoristas, instalou um mecanismo na bomba de combustível para aquecê-lo, para que atinja a temperatura de 35 graus Celsius. Hoje esquentou o álcool, né? Sendo o litro de álcool revendido a R$ 1,60. Opa, bons tempos que o álcool é vendido a esse preço. Bom, diariamente o posto de combustível compra o álcool, compra 20 mil litros de álcool, está na temperatura de 5 graus Celsius de manhã, e depois revende. Só que tem um detalhe, revende ele é aquecido, né? 35 graus Celsius. Bom, com relação à situação hipotética descrita no texto, e dado que o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool é de 1 vezes 10 a menos 3 graus a menos 1, desprezando-se os custos da energia gasta no aquecimento do combustível, o ganho financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao aquecimento do álcool após uma semana de venda estaria entre... Gente, resumindo aqui, ele compra o álcool numa temperatura menor, mas vende ele numa temperatura maior. O que vai acontecer isso? Expansão volumétrica, né? Dilatação volumétrica, né? Tem um detalhezinho, pessoal. Ele compra 20 mil litros, tá? Por dia, diariamente. E eu quero saber o lucro aqui semanal. Então fique esperto com o que está aqui, né? No textozinho da questão. Bom, como que resolve isso aí, ó? Pessoal, primeiramente, o volume inicial é 20 mil litros, né? Por dia. Bom, 20 mil litros é 20 aqui com 4 zeros, tá? Eu quero saber por semana. A semana tem 7 dias. Então, 7 vezes 20 mil vai dar 140 mil. Então, vou utilizar aqui a equaçãozinha de dilatação volumétrica. O álcool vai expandir, vai ser vendido a uma temperatura maior. Então, ΔV é igual ao volume inicial, vezes o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes esse já deu, vezes a variação de temperatura. Pessoal, o volume inicial por semana é 140 mil, né? O gama é 1 vezes 10 a menos 3, o exercício deu lá. E a variação de temperatura é 35 menos 5, né? Ele vai vender ele a uma temperatura maior, 35. Então, vai dar 35 menos 5, 30 graus Celsius de variação Δθ. Fazendo a continha aqui, ó, 3 vezes 14 vai dar 42. Sobrou quantos zeros aqui? 1, 2, 3. Mais 1 aqui do 30, né? Vai dar 1, 2, 3, 4, 5. Confere. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 4 daqui e 1 daqui vai dar 5 zeros. Vezes 10 dá menos 3. Pessoal, vou cortar o 10 a menos 3 e vou colocar uma vírgula 3 casas para a esquerda. Então, a vírgula vai contar 1, 2, 3 casas. Ou seja, vai cortar esses 3 zeros aqui e o 10 a menos 3. Vai deixar existir isso aqui. Vai sobrar quanto?
4.200 litros. Então, o que significa isso aqui? Que durante a semana houve uma expansão de 4.200 litros. Agora, como que você vai calcular o lucro? O que passa na cabeça da gente, né? Ele comprou a 50 centavos e vendeu a 1,60. Então, 1,60 menos 50 centavos vai dar 1,10. Só que tem um detalhe, pessoal, não vai fazer essa conta aqui não. Esse 1,10 aqui é o lucro do algo que ele realmente comprou. Só que é o seguinte, esse valor aqui de 4.200, ele não comprou. Esse volume expandiu. Ele não estava lá na hora que ele comprou a 5 graus Celsius. Esse volume aqui apareceu depois que a temperatura aumentou para 35. Então, na verdade, o lucro que ele vai ter em cima disso aqui não é 1,10. O lucro é todo 1,60 que o motorista vai pagar. Entenderam? Então, ele vai pagar 1,60 durante em cima desse valor que o volume do álcool expandiu. Então, é 100% de lucro em cima desses 4.200. Então, como que eu faço o cálculo? 1,60 vezes 4.200. Cortou a vírgula, cortou o zero, multiplica 16 por 420, vai dar quanto? R$6.720, né, durante a semana. Então, dá uma olhadinha lá na alternativa D. Resposta lá, alternativa D, tá? Então, aumentou a temperatura, o volume do álcool expandiu. Baixou a temperatura, o volume do álcool fez o quê? Houve uma contração. No caso aqui, houve uma expansão. Rapidinho, pessoal, um conhecimento aqui, ó. O dia que vocês forem trabalhar no laboratório de química, talvez numa indústria farmacêutica dessa aqui de Anápolis, vocês vão encontrar um instrumentozinho desse aqui chamado de balão volumétrico. Olha que interessante. O balão volumétrico, ele vem indicando aqui a capacidade volumétrica dele, ó, 250 ml, no caso desse balãozinho aqui, tá? Então, se eu colocar um líquidozinho aqui, onde a parte baixa aqui do que a gente chama de menisco encostar nesse traçozinho aqui, eu posso garantir que o volume que está aqui dentro é 250 ml. Mas eu garanto isso na temperatura de quanto? Ó, 20 graus Celsius. Ou seja, dentro do laboratório lá, a temperatura tem que ser controlada. Porque senão, se eu fizer uma leitura de volume de madrugada, eu tenho lá 250 ml, né? Quando chegar à tarde, meio-dia lá, se eu não tiver um controle de temperatura, o que acontece com o volume aqui? Ele expande, né? Ele expande. Então, quer dizer, eu não garanto mais que o volume aqui dentro é 250 ml. Então, ele garante 250 ml com a variação de mais ou menos 0,15. Em qual temperatura? 20 graus Celsius. Por isso, pessoal, que o ideal seria a medida da massa e não do volume. Mas é muito difícil medir massa, né? Então, para poder garantir que o volume aqui é 250 ml, eu tenho que levar em consideração quem? A temperatura, porque senão o líquido vai dilatar. Ele pode dilatar para mais ou pode contrair para menos, dependendo da temperatura. Então é isso, pessoal. Questãozinha bônus aqui só para treinar um pouquinho o Enem. Boa sorte.